Agora, quem se vê, às vezes pode ter algum que vendeu aí, mas quem se vê na condição, vendedores, de vender um produto como esse? Meu Deus, vim pro velório, quem se imagina vendendo isso aqui? Esse aí é o melhor, se comprar, ela vai fazer. A durabilidade. Pão de queijo é delícia, né? Mas isso aqui é difícil de vender. O que aqui na cidade tem várias empresas desse setor boas também, gente. O que as empresas vendem nessa atividade? Isso aqui? Você vai levar o conceito mais importante da sua vida agora. O que a empresa dessa atividade vende? Isso aqui, ó, caixote de madeira, tudo bem, uma coroa inovadora, essa aqui é artificial, olha só, plástico, ela vende isso? Sim. Agora o fundamento dela, o case de sucesso, ela existe, por quê? Porque isso aqui é só um insumo, só um dos itens que ela utiliza, para quê? Para oferecer o que muitos fizeram com excelência, ouvi. Para oferecer o quê? Um valor. Serviço funerário, esse cara aqui é só um detalhe. O cara que vende, o agente funerário, o vendedor, o motorista que está nessa área, ele oferece o quê? Conforto. Conforto no momento difícil, a perda de um ente querido. Isso aqui é só a consumação disso. Repetindo, quem trabalha nesse setor, isso aqui é um detalhe. Nós vendemos um conforto, uma tranquilidade para a família no momento que ela mais precisa. E você? Você que atua lá na farmácia, você vende o remédio por si só ou você vende a solução de uma dor que o paciente está sentindo? Ou não? Sim. Todo mundo calou. O olho de vocês está desse tamanho. Por quê? Porque poucos enxergam dessa forma. Aqui é só um detalhe. Por isso que eu tenho muita liberdade de brincar com isso aqui. Isso aqui para mim é detalhe. Estou há 16 anos nesse setor. Conheço a nível Brasil isso aqui. E a gente tem uma filosofia de que isso aqui contempla o nosso trabalho, mas eu não vendo isso aqui. Isso aqui é só um insumo. Como é o pão de queijo dele, os remédios, as roupas. Você lá na loja de roupa, você vende o quê? Por que as mulheres cada vez mais vão no shopping? Desfilar. As mulheres concorrem, elas se produzem cada vez mais para os homens. O mercado conseguiu impor uma condição que a mulher tem que se arrumar, tem que ter o valor de se vestir bem para concorrer com a outra mulher. Isso chega a ser esquisito para mim que sou homem. Não, esquisito, mas é um valor. E quero informar para vocês aí, marmanja e homem, né? Cada vez mais a mulher tem um poder de influência na venda, no consumo no Brasil e no mundo. Quer um exemplo? Vai comprar um carro. Você compra um carro, você que é homem, compra um carro do seu gosto? Você que é casado, tem filhos? Poucos. Você não vai chamar a mulher lá para opinar, não? Tenho certeza que sim. Não? Vai comprar um computador. A mulher não opina, não? Gente, isso hoje está tão incorporado que o maior cargo de uma empresa estatal no Brasil hoje está na mão de uma mulher. Maria Foster da Petrobras. E ela é técnica. Então, senhores vendedores homens, senhores empresários homens, atento às mulheres. Elas são cada vez mais um mercado alto, violento. Como são pessoas de cor, de igreja, de religião, sexo. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, gente. Atento a esses mercados. Muito atento. E aí?
Alguém se candidata a vender caixão, gente? Não? Quem quiser, levanta a mão. Ninguém? Não. Prefiro vender o meu, professor. Eu vou ficar lá com o meu mesmo. Não é fácil, não. Um dia que você fica lá, você sai correndo. Quem trabalha ali, eu falo isso. É muito. Ela tem um perfil, tem um trabalho com psicólogo e tudo mais, né, gente? É diferenciado. Ela tem que ter um preparo. Não é fácil, não. Agora, a química para se vender. Como manter os clientes? Gente, como a gente mantém cliente? Vocês acham que esse cara aqui, ele tem uma boa química para se vender? Ele conquista cliente. Se for pinga, ele arrebenta. Mas ele passa ali uma imagem de alegria. Sim. O mundo dele, no mapa dele. Sim. Não é verdade? Extrovertido. Qual que é a química dessa mulher se vender? Poxa, puta do empreendedora, né? Gisele. Nossa amiga Gisele. Ganha dinheiro mais do que nunca também, né? Conseguiu impor uma condição, encantar o seu cliente. Time de futebol. Esse aqui é o melhor de todos, mas está quase caindo. Esse aqui está mais ou menos. Aqui é o craque, né? Ainda tem o craque? Tem, tá bom? O time de futebol, ele consegue manter os seus clientes? De que forma ele consegue manter os seus clientes? Ganhando. Porque se for como nós lá no Uberlândia Esporte, vai meia dúzia ver o jogo dele, não tem time que ganha, passa fome. E aí, tudo que eu estou falando aqui, gente, é para servir de carapuça lá para a sua empresa. E o seu produto, o seu serviço lá? O que você está fazendo? Se você vender porcaria para o cliente, você acha que ele vai voltar lá? Tem estatística que fala que ele não volta e fala para mais 10, 15, 20, depende da estatística. Elogio, cara, já custa ganhar um. Mas ainda é melhor do que você ter um marketing negativo. Alguém se lembra de um vídeo que jogaram no YouTube aí do Bradesco, da Brastemp? Uma geladeira que não funciona, não presta? Foi lá para o YouTube, alguém viu isso há um ano atrás? Foi um marketing extremamente negativo para a Brastemp. Ela teve que chamar o cara, pagar muito dinheiro para tirar aquilo de lá. O cara fez uma propaganda na geladeira que ele comprou e que não prestava para nada. Você quer isso para a sua empresa? Gente, o Google hoje, você entra lá, facinho, descobre coisas da sua empresa que você nem imagina. Nem imagina. É uma condição. Quem está nesse mundo digital, é uma condição. Existem os blogs, sites, redes sociais, só para reclamar hoje do seu produto, do seu serviço, você não presta. Mas existe também muitos, por exemplo, elogiar. Se o produto, o serviço é bom, eles elogiam. E por que não usar isso ao seu favor, né? O cliente quer a solução para os seus problemas, gente. Ele não quer mais problema, não. Poucos de nós sabemos disso. Se sabemos, não aplicamos. O que os bancos, se tiver gerente de banco também, nós vamos brigar. Adoro. Já fui bancário 7 anos. O que o gerente de banco adora enfiar nas contas correntes nossas? Ele é bom para manter o cliente? Sim. Você vai lá pedir um financiamento e quer te vender o que mais? Seguro, capitalização, linha de crédito. Isso até por lei. Que susto, hein? Até por lei é proibido. E eles vendem. Se você for reclamar no Procon, quem que vai reclamar? Estou lá tirando dinheirinho para comprar minha... Vocês conhecem aquele programa? Minha Casa Minha Dívida? Não? Vou repetir. Vocês conhecem aquele programa Minha Casa Minha Dívida? Conheço a sua vida. Quando você for tirar lá a sua dívida, não te enfiaram lá mais um seguro embutido? Não podia, eles fazem isso. Eles sabem como ninguém vender para os seus clientes. E vocês lá, gente? A gente acha que está longe, banco, grande. Não, e na sua empresa? O cliente chega lá para olhar uma roupa, uma blusa. Quem é vendedor, está na condição de vendedor, quer uma blusa verde, abre. Um dia desse eu fui na loja de roupa. Falei, moça, eu gosto muito desse tipo de camisa. A vendedora olhou para mim e falou assim: ah lá, senhor, pode ir lá, velho.
O pior, gente, você tem experiência. Eu olhei para a prateleira assim, eu juro, devia ter pelo menos umas 100 camisas assim, tudo dobrado. Falei, moço, não quero isso para vocês não, gente. Vender mais para o seu cliente é você vender a camisa verde que for olhar e oferecer uma meia verde, um cinto, uma calça, um vestido bonito, um brinco, um sapato novo que chegou. Isso é vender para o cliente. É gerar demanda. Agora tem vendedor que mal vende o que você foi lá na loja buscar. Olha. Quando ele dá conta de vender. Porque ele não é vendedor. Não quer ser. Está ali por acaso. E se o empresário não entender isso, ele vai ter tudo novo e vai gastar mais. Vai gastar mais. É verdade? Então, muito atento a isso, gente. Muito atento. O cliente é fiel? Por que ele está cada vez mais exigente? O cliente é fiel? Não! Vocês se lembram desse produto aqui, ó? Minha caixinha da alegria, né? Sai tudo, né? Se lembra? Quem se lembra da maisena, levanta a mão. Quem já tomou um mingau de maisena, levanta a mão. Vai lá, gente. Produto quase que centenário. Não é verdade? A caixinha evoluiu um pouco. No layout, né? Design. Eu continuo. O que está aqui dentro mudou? Continua até hoje. Por quê? Porque é um produto bom. Não é verdade? O que é bom fica. Como esse cara aqui também, ó. Não é palha de aço, não é açolã, né? É Bombril. Também é centenário. Deu uma caída, o dono voltou, está lá. Muitos anos. Crescemos com isso, não foi? Os mais experientes como eu aí, ó, sabem disso. E eles sabem. Esse aqui, inclusive, acho que é uma matriz egoiana, né? Esse é leite moça. Não é leite moça. Não é leite condensado. É leite de moça. Olha o que fizeram com a latinha. Isso aqui teve todo um trabalho de engenharia, reduziu gastos aqui. Revolucionou o produto e continuou. Permanecer no mercado. E como você está conquistando seus clientes lá? Reflexão, e aí? O que você tem feito para conquistar o seu cliente? Nós, nesse mundo aqui, gente, nós damos aula. Nós damos aula. Esse projeto é um deles de geração de demanda. Nós entendemos que sempre tem que se gerar demanda. Por que o mercado tomou algumas frentes? Os consignados são um deles. Quem aqui trabalha com consignado de roupa, levanta a mão. Você já levar prejuízo? Muito. É um gargalho. Você precisa criar critério, né? O que eu falei no início, sair dando, você vai dar roupa, vai dar tudo para todo mundo. Tem que ter critério, senão o cliente toma tudo. Não é verdade? E esses caras aí, nós não falamos nada deles? São gênios? Bill Gates, Steve Jobs, esse é o cara do Facebook, né? Zuckerberg. Eu quero afirmar para vocês que esses caras aí mudaram a nossa vida. O nosso jeito de fazer as coisas. Nosso jeito de fazer as coisas. Bom, 15 para as 9, vamos tomar um cafezinho ou não? Vocês estão tudo barrigudos, gente, precisa não. Não. Vai ficar tranquilo, vai ficar até meia-noite falando isso aí lá, fica até amanhã. Tem reunião amanhã 9 horas, tem problema não, chego lá, tem. Vamos tomar um cafezinho, 15 minutos, vamos lá. Tá servido já, tá, né?